esse ano, meu filho Gabriel está fazendo parte da equipe do Clube Curitibano. E lá por março eu recebi a programação do ano. E quando eu vi, tinha a Taça Berec Krieger. Eu fiquei bem surpresa, porque eu não sabia. Fiquei sabendo porque o Gabriel fazia parte da equipe e fiquei muito emocionada. Que depois de tanto tempo, ainda bem que lembraram que meu pai foi um grande incentivador da natação paranaense. Eu ainda acompanho a natação. Hoje a gente mora perto do Curitibano e é sócio do Curitibano. Meu pai era sócio do Curitibano e meus filhos fazem esporte no Curitibano. Quando eu soube da Copa, eu fiquei super emocionada e falei, vamos fazer alguma coisa, né, para homenagear meu pai. Porque ele, ao meu ver, ele foi o precursor. Se a natação paranaense hoje é campeã brasileira de infantil, o Curitibano, né? Campeão brasileiro de juvenil, tudo começou quando meu pai começou com a natação. Primeiro, ele foi presidente da Federação Paranaense de Natação. Naquela época, ele era árbitro, juiz, e ele fazia parte, a gente era da equipe do Centro Israelita, que um pouco mais tarde se tornou o Clube do Golfinho, e ele fazia de tudo. E eu comecei a despontar na natação já bem pequena, com 10 anos, eu já tinha alguns dos melhores tempos do Brasil, eu competi num campeonato infantil quando eu era petis, eu tirei 6º lugar, e meu pai sempre me incentivando, levando para participar de campeonato carioca, paulista, fazendo tudo para que eu progredisse. Meu pai foi um visionário, todos aqui falaram, além de ele ser um visionário, ele foi um pai de todos, que participavam naquela época da natação da nossa equipe, que era um grupo tão legal que até hoje a gente é amigo. Alguns são mais amigos, alguns são menos, mas todos ainda fazem parte de uma comunidade. O Clube do Golfinho nasceu porque a gente foi expulso do Centro Israelita, porque eles não tinham mais sócios atletas. E meu pai, com um grupo de pais, que alguns são pais dos que falaram, fizeram o Clube do Golfinho em tempo recorde. Outra coisa assim que é super legal, meu pai era amigo do James Councilman, que era o técnico do Mark Spitz, que foi o grande ganhador de medalhas. Hoje tem o Phelps, que passou ele de longe. Mas eu nas Olimpíadas sentei atrás da família do Phelps, no Rio de Janeiro. O meu pai trouxe o James Councilman para Curitiba. E o James Councilman ficou tão amigo dele que deu a patente de raias. E meu pai foi o primeiro fabricante de raia antimarola do Brasil. E ele vendia por todo o Brasil. Ele foi um visionário. E daí ele pensou assim, nossa, o Brasil não tinha campeonato de inverno. Ele acompanhava os Estados Unidos e falava, lá tem. Então eu vou fazer um campeonato de inverno brasileiro. Trouxe para Curitiba no inverno frio, naquela época era muito mais frio, no Centro Israelita, que era precário, e vieram Fluminense, Botafogo, Pinheiros, União, Minas Tênis Clube, eu entregava medalha naquela época, eu nadei só eliminatório, não me classifiquei. Depois eu cheguei a ser campeã acho que do 5º ou do 4º José Finkel. E esse campeonato, todo ano a gente ouve falar do José Finkel. Até um dia desse a ESPN fez um programa com a mãe do Finkel, que ainda é viva, com nós, os atletas, que foi super bacana, porque muita gente não sabe quem era o José Finkel. José Finkel era um atleta como nós, bem mais velho que eu, e ele às vezes me dava treino, e eu me lembro, ele era bem bravo, e quando eu fazia virada simples, ele pisava na minha mão. E meu pai sempre pensou pra frente, ele fez o Clube do Golfinho, ele fez o Campeonato José Finkel. Eu acho que muito da natação do Paraná tem a ver com os primórdios, como que o Golfinho fez, e daí se tornou curitibano hoje, o grande campeão.
E meu pai sempre pensou pra frente, sempre foi, ele me incentivou muito, minha mãe também, mas meu pai era mais tranquilo, minha mãe era mais rígida. Então, tudo que eu sou a ver com foco, com todo o desempenho, por ter sido campeã brasileira, sul-americana, participar da equipe brasileira por umas 10 vezes, foi tudo muito legal. E eu fico muito emocionada com hoje, depois de 40, ele já morreu faz 17 anos, com essa homenagem à Taça Berec Krieger. Espero que ela perdure por mais algumas gerações. Espero que meu filho Gabriel, que vai nadar, continue também nadando a Taça Berec Krieger. Eu fui uma nadadora de ponta, quem sabe não tão boa quanto os de ponta de hoje do Paraná, mas graças a toda a família e toda a família do golfinho, a família que o meu pai criou, que é a família do golfinho, que eu fui uma grande nadadora, e o incentivo dele, que me levava para as piscinas, que estava em todas as competições, ele e a minha mãe, Rosa. Valeu, pai! Pena que você morreu tão cedo e não conheceu meus filhos, que seriam seus netos e que amariam muito você. Eu posso contar que a última vez que eu conversei com meu pai foi numa cerimônia do meu sobrinho neto mais velho, e meu pai falou assim: por que você não faz uma produção independente? E eu falei: não, pai, eu quero uma família, não uma produção independente. E veio a família. Né? Depois de 2 anos eu tive o Pedro. Obrigado, pai. Obrigado por tudo que você deu pra gente. Valeu, vô!